palavra de Deus vai iluminar caminhos dentro de você. Só vem. Respira fundo. Graça e paz, família amada, comunidade linda. Respira fundo comigo. Hoje a palavra de Deus vai iluminar caminhos dentro de você. Diga comigo. Tua palavra me guia. Tua presença me sustenta. Mais uma vez, repita. Tua palavra me guia. Tua presença me sustenta. Agora sim, vamos mergulhar juntos na palavra de Deus. Gálatas 5, versículos 22 ao 26. E vamos ler a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias e irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Esta é a palavra do Senhor para hoje. Nós vamos continuar esse estudo em Gálatas, falando numa linguagem clara, numa linguagem edificante e com aplicação prática para a vida cristã. Então, hoje nós vamos meditar neste, que é um dos textos mais conhecidos e, ao mesmo tempo, mais desafiadores da vida cristã. Gálatas 5, dos versículos 22 ao 26. Esse texto nos leva ao coração da fé prática, porque ele não fala apenas do que cremos, mas de como vivemos. O apóstolo Paulo escreve esta carta para uma igreja que começou bem cheia de fé, mas que aos poucos foi se perdendo entre regras humanas, disputas, comparações e uma espiritualidade que tinha forma. Umas já estavam perdendo o fruto. E é exatamente por isso que este texto continua tão atual. Paulo nos lembra que a verdadeira evidência de uma vida guiada por Deus não é o discurso bonito, nem o cargo na igreja, nem o conhecimento bíblico isolado. A evidência real é o fruto. E ele começa dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Repare que Paulo não diz os frutos no plural. Ele diz o fruto no singular. Isso é muito importante. O fruto é um só, mas ele se manifesta em várias virtudes. Isso é tremendo. Assim como uma árvore saudável produz um fruto completo, a vida que é governada pelo Espírito Santo vai, ao longo do tempo, revelar estas características. Não é algo fabricado pela força humana, é algo gerado pela presença de Deus em nós. O primeiro aspecto do fruto é o amor. E aqui não é um amor superficial, emocional ou condicionado. É o amor que escolhe amar mesmo quando não é retribuído. É o amor que perdoa, que suporta, que serve. Esse amor não nasce do esforço humano.
Ele nasce do Espírito de Deus habitando em nós. Sem esse amor, qualquer outra virtude perde o sentido. Depois, Paulo fala da alegria. Não é a alegria que depende das circunstâncias, mas aquela que permanece mesmo em meio às lutas. É a alegria de saber em quem temos crido. Oh, glória! A alegria de quem descansa na soberania de Deus, mesmo quando não entende tudo. E a gente quase nem entende nada, não é verdade? A paz vem em seguida. Uma paz que não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. É aquela paz que guarda o coração e a mente, que acalma a alma em tempos de tempestade. A longanimidade nos ensina a esperar. É a capacidade de suportar processos sem desistir, de lidar com pessoas difíceis sem perder o caráter, de confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando o tempo parece longo demais. A benignidade e a bondade nos levam a tratar pessoas com graça, não apenas quem nos trata bem, mas também quem falha conosco, que é mais difícil e muito importante. É o coração sensível, disposto a refletir o caráter de Cristo nas atitudes simples do dia a dia. A fidelidade fala de constância, é ser fiel a Deus quando ninguém está vendo, é permanecer firme, mesmo quando seria mais fácil desistir. Fidelidade não é perfeição, é compromisso. Oh, maravilha! Mansidão não é fraqueza, é força sob controle, é saber responder com equilíbrio, é não deixar que a ira governe as palavras, é confiar que Deus é o justo juiz. Não precisamos responder, queridos. Não precisamos brigar, discutir. Deus é o justo juiz. E por fim, domínio próprio. Talvez um dos maiores desafios da nossa geração. É aprender a dizer não para a carne, para os impulsos, para os excessos. É permitir que o Espírito governe as nossas decisões, nossos desejos e nossas reações. Paulo, então, declara algo poderoso. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, quem vive assim não precisa de regras externas para controlar seu comportamento, porque o Espírito já governa o seu interior. Não é realmente poderoso? No verso 24, o apóstolo Paulo aprofunda ainda mais, dizendo: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aqui Paulo nos lembra que viveu no Espírito e que viver hoje no Espírito é renúncia, envolve renúncia. Paulo nos ensinou isso com a vida, Jesus nos ensinou isso com a vida. Vale a pena repetir. Aqui Paulo nos lembra que ele viveu e que hoje viver, como sempre, hoje também, viver no Espírito envolve renúncia.
carne não é educada, ela é crucificada. Não se educa carne, crucifica. Não significa ausência de lutas, mas uma decisão diária de não permitir que a velha natureza tenha controle. No verso 25, ele diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso nos ensina que não basta começar bem, é preciso continuar bem. Não é só receber o Espírito, é caminhar com Ele todos os dias. É alinhar pensamentos, palavras e atitudes à direção de Deus. E Paulo encerra com uma advertência muito prática. Não nos deixemos possuir. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aqui ele toca em feridas, em grandes feridas reais da convivência cristã, da convivência em geral. Mas estamos falando para cristãos, estamos falando para quem quer seguir e viver essa palavra, essa comunhão com Cristo, para quem quer crescer e aprender da palavra de Deus. Então, ele toca em feridas reais da convivência cristã. Comparações, disputas, inveja e orgulho são sinais claros de uma vida que se afastou do governo do Espírito, onde o Espírito governa a humildade, a unidade e a amor sincero. Isso é muito forte, isso é tremendo e nos chama a refletir sobre a nossa vida e nossa convivência cristã. Esse texto realmente nos chama a uma reflexão profunda. Ele nos convida a olhar menos para a aparência da espiritualidade e mais para o fruto que estamos produzindo. Porque no final das contas, não é o que dizemos que revela quem somos, mas o que o Espírito produz em nós. Que o nosso coração esteja aberto para esse exame sincero, que possamos pedir ao Senhor não apenas dons, oportunidades ou respostas, mas um caráter moldado pelo Espírito Santo. Porque quando o fruto aparece, Deus é glorificado. As pessoas são alcançadas e a nossa fé se torna viva e verdadeira. Então, como eu falei no vídeo anterior, e que nós íamos entender ao longo desses 2 estudos, o porquê que você se sente deslocado, constantemente insatisfeito, se sente como se não pertencesse a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque o seu lugar é em Cristo. Se achegue a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ore e peça que o fruto do Espírito Santo se desenvolva em você através de todas essas virtudes. Encontre seu lugar nos braços do nosso Pai Celestial. Não se afaste de Deus, mas se achegue a Ele. E este nosso momento, repito, que é para quem deseja crescer espiritualmente, ser curado por dentro e aprender a caminhar segundo a luz da palavra.
Se este momento que dividimos te tocar, queridos, escreva aqui no chat: Senhor, guia meus passos pela tua palavra. Senhor, guia meus passos pela tua palavra. Se inscreva para acompanhar todos os nossos vídeos e as lives de estudo dos Salmos, toda terça-feira às 19 horas. Vamos caminhar juntos pela palavra de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de força, direção e cura hoje. Deixe o seu like. É muito importante para que outras pessoas possam ter acesso a este conteúdo. E gratidão. Gratidão por estarem aqui. Jesus te ama. Nos vemos no próximo vídeo.